Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 19. Diz assim o texto: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É a palavra do Senhor, meus irmãos, narrada pelo evangelista Mateus, e que eu queria que essa manhã não fosse só uma frase poética, bonita, mas que se tornasse relevante, impactante, desafiadora aí na sua vida, de tal forma a que esses valores e princípios possam, encarnando em você, se desdobrar no chão de cada dia. Acumuladores compulsivos é o nome de uma série norte-americana que está na sua 8ª temporada no canal da Discovery. Uma narrativa meia decadente, que em cada capítulo apresenta pessoas comuns como eu, como você, que são filmadas em seus transtornos e essa dificuldade que eles acabam apresentando, muitas vezes os levam a perder a família, a perder os amigos, a perder a dignidade e até a sua própria liberdade. Acumulação compulsiva é uma doença que recentemente vem sendo estudada, doença mental, que se caracteriza pelo excesso de aquisição ou guarda de itens e de uma incapacidade ou de uma relutância do indivíduo para descartar um acúmulo absurdo que passa a existir de objetos que vão entulhando o ambiente residencial da pessoa. Acumuladores transformam suas casas em lugares totalmente insalubres. Estocam objetos que não têm nenhuma utilidade. Lares viram verdadeiros lixões. E em quase todos os casos, essas pessoas estão prestes a ser despejadas, ou através da intervenção de entidades de saúde pública, em virtude da denúncia de vizinhos que estão incomodados com a sujeira e com a desordem, ou por inquilinos e familiares que não suportam mais o estilo de vida que eles abraçaram. E aí, pensando sobre isso, eu comecei a refletir que na sociedade em que nós vivemos, no Ocidente cristão capitalista, guardadas as devidas proporções, todos nós nos tornamos acumuladores. Somos empurrados a adquirir coisas, a estocar coisas, a fazer com que a grande roda da oferta e da procura, da demanda e do consumo, da produção e da venda, gire a engrenagem que faz com que o nosso mundo funciona. Só para você ter uma ideia, em termos globais, segundo dados da ONG Oxfam, na Inglaterra, agora de julho de 2017, o que acontece nesse tempo é imponderável. 8 homens possuem a mesma riqueza que 3,6 bilhões de pessoas que compõem a metade mais pobre do mundo. Relatório que a Oxfam produziu traz números que são alarmantes sobre a desigualdade no planeta. Diz que
Em 2015, mais da metade da riqueza mundial, ou seja, 255 trilhões de dólares, ficou nas mãos de 1% dos mais ricos. E em contrapartida, os 50% mais pobres detêm 0,25% da riqueza global líquida. Agora, você sabe como é que essa gente ganha dinheiro? Você acha que é produzindo, melhorando a vida das pessoas, empregando? Não. A esmagadora maioria se alimenta de crises econômicas, com especulação, pagam menos impostos, reduzem salários e usam o seu extraordinário poder para influenciar a política em seus países, de tal forma que ela produza vantagens aos seus interesses. São os Odebrechts da vida. Dai e dar-se-vos-á, disse Jesus. O princípio que ele ensinou, diferente do que a maioria pensa, não é que você não pode ter, ou que a riqueza é um problema em si, mas que a grande questão da existência está ligada à distribuição. A advertência é contra o acúmulo, quanto a ter em demasia, muito mais do que o necessário. Acumular, meu amigo, minha amiga, gera doença. A mente fica viciada em estocar, em se apropriar. E o desdobramento imediato disso na vida é a avareza e é o egoísmo. Por isso, no Evangelho, o ensino é para repartir, exercitar um lado que, via de regra, é muito pouco desenvolvido em nós, que é a generosidade. Quem aprende a dividir, quem se solidariza, quem se constrange em ter mais do que necessita, sabe a bênção que é viver com contentamento e simplicidade. Mas o homem insiste em sempre caminhar na contramão de Deus. Ele quer construir a sua própria torre de papel. Gasta a vida para juntar. Conquista o mundo inteiro, mas perde a sua alma. Enriquece e adoece. O que ganha nos negócios, gasta no psiquiatra. O que entra pela boca como ambição, entra também em forma de pílulas para a depressão e a ansiedade. Essa manhã eu queria tratar desse tema com você e queria avaliar as coisas que a gente acumula na vida e lhe dar opção, quem sabe, de viver de uma forma diferente. Mas eu não queria avançar sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós vivemos nesse tempo tão difícil, numa sociedade de consumo, sendo a cada instante estimulados pela mídia para possuir coisas, boa parte das quais não precisamos. Outras tantas nós já guardamos nos nossos guarda-roupas entupidos, tantos eletrodomésticos, tantos controles remotos, que já não sabemos mais o que fazer, e ainda assim queremos mais. Portanto, nesse tempo tão difícil, nós queremos te pedir que tu estejas nos alargando mente e coração para compreender a tua palavra, o teu ensino e para abraçá-lo como saúde para o ser, de tal forma que a gente não adoeça e não se torne vítima da sociedade capitalista, do ocidente cristão, que colocou de cabeça para baixo todos os valores do Evangelho, e muito mais se parece com um mundo pagão do que com um mundo que diz professar a fé no Cristo ressuscitado. Fala conosco essa manhã, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você para vir para as
margens, ali noroeste do Mar da Galileia, entre Cafarnaum e Genezaré, que é a localização muito provável desse episódio chamado o Sermão da Montanha. Nós estamos no Evangelho de Mateus, que foi escrito pelo ex-coletor de impostos judeu, chamado por Jesus para ser seu discípulo, que abandonou toda a riqueza que era promovida pelo negócio da agiotagem e acabou escolhendo viver de forma simples, como um homem caminhando apenas pela fé. Mateus era letrado, era versado na arte de ensinar e possuía um conhecimento extraordinário das escrituras do Velho Testamento e das traduções judaicas. Segundo a crítica literária, originalmente o Evangelho foi escrito em aramaico, que era a língua de Jesus. Depois colocado em grego, que era a língua do mundo antigo, e assim a gente acabou recebendo esse texto. O Sermão da Montanha é um resumo ético do ensino de Jesus. Certa vez eu li um comentário de Gandhi que dizia o seguinte: se toda a Bíblia se perdesse, não houvesse sobrado nenhum fragmento dos escritos, mas o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus tivesse sido preservado, todo o ensinamento de Jesus ainda estaria conosco. John Stott, que é um teólogo que eu respeito, que li bastante como anglicano que fui, diz que nesse texto Jesus desafia a todo aquele que o quer seguir para assumir uma postura de relação com Deus totalmente diferente daquilo que existia nos dias em que o Senhor esteve andando sobre a terra e daquela religiosidade que os judeus haviam aprendido e equivocadamente estavam praticando. É nesse texto que Jesus disse: ouvistes o que foi dito, e aí ele arremata: eu, porém, vos digo. E em cada uma daquelas práticas equivocadas, aquelas práticas que já haviam cimentado no coração, aquelas obrigações, aquelas liturgias, aqueles ascetismos, Jesus vai desconstruindo e vai apresentando uma nova proposta de espiritualidade, o reino de Deus. Eu e você temos tido o desafio de sobreviver numa sociedade que mede as pessoas por aquilo que elas acumularam na vida. Quanto mais você tem, mais bem-sucedido você é. Quanto mais diplomas na parede, melhor você é. Quanto mais carros na sua garagem, melhor você é. Quanto mais metros tenham o seu apartamento ou a sua casa, melhor você é. Quanto mais grana tenha na sua conta, melhor você é. O grande chamado e o grande desafio do mundo no qual eu e você vivemos é acumular. O chamado é: seja um acumulador. Junte dinheiro ao invés de juntar amigos. Junte imóveis ao invés de juntar sorrisos. Junte veículos. Junte empresas. Junte carimbos no passaporte. Junte ações no banco. Junte troféus na sala do escritório. Junte recortes e matérias de jornais e revistas. Junte, 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 junte. E quando você tiver acumulado o bastante, então você será declarado bem-sucedido. Terá chegado ao topo da pirâmide e todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim: eis aí um cara que se deu bem na vida. Eles vão lhe invejar,
mas provavelmente eles nunca vão conseguir ter o que você tem. Agora, sabe qual é a tragédia maior? É você ver a igreja ensinando isso. Ou o que você pensa que é a teologia da prosperidade, se não um grande convite a que nós nos tornemos acumuladores. O que é esse discurso de que Deus quer lhe fazer bem-sucedido, se não uma apologia ao sucesso e à conquista material? Eu vejo essa geração contaminada por esse sofisma, e sabe, talvez seja irreparável o que eles já sofreram. Esse evangelho que não passa de ensino de demônio, um tempo onde pastor aparece na lista dos milionários da Forbes, pastor anda de jatinho, possui mansão, carro de luxo, usam ternos importados Dolce & Gabbana e se gabam dessas coisas dizendo que elas são fruto da bênção de Deus. Satanás é o pai de vocês. O meu Senhor afirmou que não tinha sequer onde se deitar para dormir. E Paulo, um de seus discípulos, disse que o que ele possuía era a roupa do corpo e um pouco de trocado para poder comprar comida. Eu queria lhe fazer uma pergunta essa manhã. O que é que você tem acumulado aí na sua vida? E queria lhe perguntar uma outra coisa também. Esse acúmulo que você tem feito, ele tem produzido bem ou ele tem produzido mal? Quando a gente lê esse texto de Jesus, a gente sempre fica muito limitado na interpretação. Até porque a tradução que foi feita é uma tradução que já compromete o nosso entendimento. Dificulta ainda mais o fato de que a nossa leitura normalmente é uma leitura viciada. A gente lê a Bíblia quando está já perto de dormir, muito cansado. Ou às vezes quando acorda de manhã ainda está sonolento. Pior do que isso é que esse é um texto muito comum usado pelos pregadores, e aí você vai ler uma coisa que você já ouviu 2, 3, 5 vezes. E aí dá um ânimo ainda menor, quer dizer, você já lê aquilo en passant. Quase que você pula para chegar no versículo seguinte. E aí se perde toda a profundidade e toda a possibilidade de Deus falar conosco. Eu já fui um leitor compulsivo da Bíblia. Quando eu me converti, eu lia cerca de 40 capítulos diários. É quase como você lê o profeta Isaías inteiro. É como você lê quase 2 evangelhos de uma vez, por dia. Mas com o tempo, essa compulsividade acabou diminuindo e eu comecei a perceber que menos era mais. E Deus começou a falar comigo, às vezes, numa simples frase, num único versículo. E eu penso que esse texto que nós lemos, de Mateus 6, de 19 a 21, caberia livros e mais livros para nós chegarmos, talvez, quem sabe, perto daquilo que Jesus desejou nos transmitir. E eu queria compartilhar essa manhã com você esse texto, ressaltando os 3 pontos que são inquestionáveis na fala do Messias. E vou começar analisando de trás para frente, porque ele diz que a gente pode acumular tesouros na terra, ele diz que a gente pode acumular tesouros no céu, e ele diz que os tesouros
da existência humana estão sempre guardados no coração. Portanto, eu queria começar como primeiro ponto lhe dizendo o seguinte, que a vida é o resultado de tudo aquilo que nós acumulamos no ser. Veja aí o verso de número 21, se você desejar acompanhar. Diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí, para a gente entender logo de cara, essa palavra tesouro acaba limitando a interpretação do texto. E a gente sempre faz essa leitura imaginando que Jesus está falando de grana, de dinheiro. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mas quando você vai no original grego e vai analisar essa palavra, tesauros, que é a palavra original, a gente vai perceber que o que Jesus estava dizendo não era necessariamente uma coisa monetária, econômica, financeira, mas Jesus estava dizendo o seguinte, que tudo aquilo que tem valor é aquilo que a gente estoca no coração. Tudo aquilo que tem valor para mim e para você é aquilo que nos move, é aquilo que nos impulsiona, é aquilo que nos empurra, é aquilo com o qual nos comprometemos, é aquilo que nos desafia, é aquilo que nós priorizamos. Essa palavra no grego remete a um armazém onde você guarda coisas valiosas. Por isso cabe uma pergunta essa manhã: o que tem valor para você? O que de fato você pôs no seu coração? O que habita você? O que tira você da cama? O que faz você romper a semana numa rotina às vezes perversa, enfadonha, cansativa, extenuante, que leva as pessoas às vezes à depressão, à ansiedade, ao pânico? O que move você? O que impulsiona? Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, você é aquilo que você faz. Você é aquilo que você faz. Porque não necessariamente as suas crenças se materializam na vida. Não necessariamente as suas ideologias se tornam concretude existencial. Não exatamente os seus pressupostos, as suas tradições, as suas heranças, os seus conteúdos filosóficos, são aquilo que você faz no mundo concreto, real, tangível, palpável, mensurável. Portanto, você não é o que você pensa, você é o que você faz. Você pode ser descrito pelas coisas que você executa. A existência não pode ser medida por um platonismo abstrato, pelos seus idealismos juvenis, pelas suas crenças de cabeceira de livro. Você talvez tenha todos os passos para mudar o mundo, mas o que determina se você o muda ou não é o que você faz. E aí fica fácil a gente chegar a uma conclusão. Porque você é aquilo que você executa. Aquilo que tem prioridade na sua vida é aquilo que você abraça, é aquilo com o qual você está comprometido, é aquilo que você respira todo dia, é aquilo que lhe desafia, é aquilo que você faz sem vontade, é aquilo que você faz às vezes sem gostar, é aquilo que lhe tira com febre da cama, é aquilo que lhe faz ir deprimido, mas em busca, porque aquilo ali é o que está no seu coração, é o que lhe habita, é o que lhe possui. Portanto, fica difícil a gente sustentar um discurso de que Deus é a nossa prioridade na vida.
Fica difícil Deus suportar a nossa hipocrisia quando a gente diz: ah, Senhor, como eu te amo. Ah, Senhor, como eu te adoro. Ah, Senhor, como eu quero te servir. Eis-me aqui. Fica difícil Deus suportar a nossa hipocrisia. A minha e a sua, talvez. A minha com toda certeza. Porque o nosso discurso não se sustenta por aquilo que nós abraçamos, pelas coisas que nós colocamos como os bens mais importantes da vida. Tesauros, do grego, o armazém onde a gente guarda o que tem valor. Porque o que tem valor é aquilo que vem em primeiro lugar. O que tem valor é aquilo que a gente protege, aquilo que a gente guarda. Por isso que Paulo diz: completei a carreira, guardei a fé. Eu cumpri o meu desafio existencial, mas eu guardei a minha fé. Eu não guardei meus carros, eu não guardei as escrituras dos meus imóveis, eu não guardei o extrato das minhas contas, eu não guardei os passaportes carimbados das minhas grandes viagens, eu não guardei as publicações das revistas, dos jornais, das minhas conquistas, as citações do meu nome, eu guardei a minha fé. Porque para o apóstolo, era aquilo que tinha valor, que tinha significado. Era o mais importante. Porque Jesus disse: o seu coração vai estar naquilo que você julga que é importante. É aquilo que vai fazer você pulsar. Eu conheci muitos empresários na minha vida, de executivo. Conheci homens extraordinários, fantásticos, admiráveis, inteligentíssimos, empreendedores, instigantes. Gente que vive pelo ideal que estabeleceu na vida. E não tem chuva, não tem sol, não tem crise, não tem tempo ruim, não tem perda de mercado, não tem quebra de contrato, não tem alta de dólar, não tem governo safado fazendo política sem vergonha, não tem crise global, não tem nada do mundo que mexa com a convicção, a disciplina, a meta, o desejo, o sonho, a paixão desse homem de ser um empresário bem-sucedido. E eu confesso, eu admiro pessoas que correm atrás de um ideal, que estabelecem uma paixão na existência. A minha paixão é Jesus e ensinar o Evangelho. Isso é o que me faz levantar todo dia. Eu fui pegar a Gabriela numa festa essa madrugada, 2h da manhã. Mas 8h da manhã eu estava inquieto, vontade de vir para aqui para compartilhar com vocês as Escrituras. É o que queima aqui dentro. Combustível que queima aqui é isso. Qual é o combustível que queima aí? Traduza a sua paixão pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, pelas verdades de Deus, pelos valores de Deus, pelos princípios de Deus, nas coisas que você faz, e aí você estará sendo verdadeiro, você estará sendo coerente, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Porque se o seu coração não está no reino, nem no Evangelho, por favor, não faça mais essa oração, meu irmão. Não seja cínico. Trate Deus com respeito, porque Deus lhe trata com respeito. Afinal de contas, você não é um mamulengo, você não é uma marionete, você não é um robô, você não é um anjo.
Você tem a liberdade de fazer as suas escolhas debaixo do sol, de ser quem você quiser e de fazer o que bem escolher. Mas não se esconda atrás de uma religião hipócrita. Não se esconda através de uma falsa ideologia. Não se engane com um sofisma. Não construa uma torre de papel. Porque, na realidade, o que você faz revela quem você é. E onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. A segunda coisa que o texto nos ensina é sobre as coisas que a gente pode acumular na terra. Nesse armazém onde a gente guarda o que tem valor. E olha, aqui dos meus 50 anos, 15 como pastor, 35 caminhando com Jesus, 30 como empresário, 26 anos de casado, pai de uma filha de 15 anos. Já ganhei alguma autoridade para falar sobre a existência. De tanto ser buscado, de tanto aconselhar, de tanto ouvir o drama daqueles que estão vivendo nessa sociedade. E eu percebi que há 4 coisas que as pessoas acumulam. 4 coisas que as pessoas mais acumulam. E que Jesus diz que são coisas que se acumulam na terra. Os acumuladores não são só esses indivíduos com transtorno mental que a gente assiste na série do Art and Entertainment da Discovery. Não, talvez você tenha se tornado um acumulador e não percebeu. Porque pode ser que o seu transtorno seja outro. Eu percebi que as pessoas acumulam na vida conhecimento. E o acúmulo de conhecimento, via de regra, produz um coração altivo, soberbo. O sábio Salomão disse: não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Mas nós somos filhos da Revolução Industrial, nós somos filhos da escolástica, nós somos filhos da Renascença, nós somos filhos da sociedade tecnológica. Nós acumulamos conhecimento porque nós somos a sociedade do conhecimento. Muito em breve a internet vai se tornar um metacomputador com capacidade de responder qualquer que seja a questão. A internet vai ser Deus. Porque ela vai saber de tudo, ela vai escrutinar tudo, e ela vai responder tudo. As pessoas acumulam conhecimento. E quanto mais imaginam saber, mais distantes vão se tornando de Deus. Porque é bonito ser ateu no nosso tempo. Porque a crença numa divindade é uma coisa primitiva, idiotada, de gente que é de sub-raça, de povo sem cultura. O sujeito que estuda antropologia, o sujeito que estuda sociologia, o sujeito que estuda filosofia, não pode crer em qualquer coisa. Porque o que existe tem que ser provado, tem que ser medido, tem que ser observado, tem que ser averiguado, tem que ser questionado. E nós queremos colocar Deus no microscópio. E nós queremos fazer de Deus um experimento. Nós queremos colocar Deus numa caixa de Skinner para ver como ele reage. E aí nós dizemos que Deus não existe. E é óbvio que Deus não existe. Porque se Deus existisse, Deus teria sido criado. E Deus não é coisa para ser criado, porque Deus é pré-existente. Porque Deus é.
ele não pode ser designado, ele não pode ser estudado, ele não pode ser compreendido. Um soslaio do conhecimento de Deus me derrete, o meu cérebro entra em curto-circuito, a minha cognição vira pasta. As pessoas acumulam conhecimento e vivem para saber, para estudar, para compreender. E vão acumulando titulações, e vão acumulando a leitura, e vão acumulando o saber, e vão se tornando senhores de si mesmos, e vão se tornando sábios aos seus próprios olhos. E quantos doutores eu conheço, desfigurados, amargurados, empobrecidos, com a alma esturricada, sem esperança na terra, olhando a morte chegar, numa agonia profunda, achando que vai virar energia, vai se dissolver, vai virar uma planta, vai virar abelhinha, ou vai reencarnar, quem sabe numa outra coisa, vai virar uma pedra. Tanto saber, que é incapaz de enxergar. Porque Jesus disse: Pai, eu te agradeço, porque tu ocultastes essas coisas dos sábios e dos entendidos, mas tu revelastes aos pequeninos. Porque a experiência com o transcendente é uma experiência de fé, e a fé não abandona a razão, mas suplanta toda lógica e toda especulação humana. Você acumulou o saber? Quem sabe o grande tesouro da sua vida são os seus diplomas, a sua pós, o seu MBA, o seu conhecimento. Você é um autodidata e você se acha muito esperto, muito sábio, capaz de analisar o passado, de ler o presente, de projetar o futuro. E do alto da sua torre, do seu observatório, você diz: não há Deus. Não há Deus. As pessoas acumulam na vida mágoas. Meu Deus, como a gente acumula mágoa. A gente é uma usina de acumulação de mágoa. E a gente se dói com tudo. Gente de 50 anos que não resolveu a crise com o pai, a crise com a mãe, a crise com a família, a crise com o irmão, a crise com o sócio que se separou faz 20 anos, a crise com a mulher que traiu ele faz 15 anos, a crise com o chefe que disse uma palavra dura e demitiu ele sem razão faz 25 anos. A gente acumula mágoa, porque nós nos tornamos seres melindrosos, tudo nos machuca, tudo nos incomoda, tudo invade a nossa privacidade, tudo se torna obsceno aos nossos olhos. A régua que nós usamos para medir o outro é implacável, enquanto a nossa é extremamente complacente. O nosso Deus perdoa sempre os nossos pecados e é profundamente inquisidor daquele que nos machucou. A gente acumula mágoa. Gente que odeia o pai, que odeia a mãe, pelas coisas que o viu, pelos danos que sofreu, pela casa doente na qual existiu, e vai acumulando essa mágoa, e essa coisa cresce, come o sujeito por dentro. A amargura é o câncer metástico, que vai destruindo todos os compartimentos do seu coração, e a gente vai acumulando mágoa. Mas ele me fez naquele dia, e disse aquela palavra, e agora isso é imperdoável, e eu vou caminhar até o túmulo levando isso comigo, essa mágoa, essa dor, esse desejo de vingança. Esaú alimentava isso do seu coração, a vingança contra Jacó, e perdeu os seus dias. E os filhos de Esaú, que são os edomitas, é uma geração apartada de Deus, porque tudo que ele conseguiu guardar no coração foi amargura, vingança e ressentimento. Você se tornou um acumulador de mágoas, meu irmão? Você acha que a vida foi injusta com você?
que Deus não foi generoso com você, que fez mais pelo seu irmão, pela sua irmã do que com você, e aí você construiu uma história desgraçada, que você é uma vítima do mundo, que você não deu sorte, que você foi aquele designado a ter um karma, a dar errado, a carregar uma cruz, a andar sobre os espinhos, e aí você se tornou esse ser acumulador de mágoas. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, disse: o importante não é o que fizeram com você, porque isso já está feito, mas o que você faz com o que fizeram com você, porque isso ainda está para ser feito. E a gente se torna essa usina de aflições, esse depósito de amarguras, esse armazém de tristezas, e vai acumulando mágoa, e vai acumulando mágoa. Por isso Jesus diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol, não deixe que o dia vire, não acumule, porque essa poeira vai fazer um mal danado, e vai chegar um ponto que vai haver tanta poeira na sua alma, que você não vai mais conseguir respirar, e você vai ficar sufocado, porque não tem coisa que esmague mais a pessoa do que a mágoa e o ressentimento. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não acumule amargura, não deixe que o coração pesaroso durma com você, não deixe que a ira lhe possua, não deixe que o ódio se torne o senhor da sua existência, não deixe que aquilo que lhe fizeram se torne determinante e se torne a regra pela qual você vai existir. Não durma com isso. Se livre logo na cama, amanheça com o coração pacificado e dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. As pessoas acumulam dinheiro, e aí o sujeito vive para ganhar dinheiro, porque nós somos essa sociedade que reconhece as pessoas pelo carro que ela chega no evento, pelo bairro que ela mora, pela quantidade de metros que tem o seu apartamento, a quantidade de suítes, pela quantidade de vagas na garagem, pela marca do plano de saúde que ela usa, pela quantidade de cidades e países no mundo que ele conheceu, pela faculdade que ele se formou, pelas empresas em que trabalhou, pela quantidade de idiomas que fala. Esses para nós são os bem-sucedidos, esses são a nossa inspiração, esses são aqueles que nós nos espelhamos, esses são aqueles que, quem sabe, a gente desejaria ser. E as pessoas acumulam dinheiro. Eu li para vocês aqui no começo: 1% dos homens detêm a riqueza que os outros 99% não têm. A terra hoje produz alimento capaz de suprir a fome de 9 bilhões de pessoas. Nós somos 7 bilhões e tem gente morrendo de fome. Talvez tenha gente morrendo de fome perto da sua casa. Aqui do outro lado da rua, 100 metros a gente andando, tem gente passando fome. Tem criança que veio para cá hoje de manhã aqui da comunidade, que não comeu ainda, come aqui, com o lanche que a gente está. Mais de 60 crianças que a gente cuida aqui semanalmente. As pessoas acumulam dinheiro, porque a sua segurança está no dinheiro. Porque é o dinheiro quem resolve tudo. Porque é o dinheiro que nos dá um assento na vida. Porque é o dinheiro que garante o nosso futuro. Porque os nossos filhos têm que ser campeões. Nós investimos no ensino, no estudo dos nossos filhos, mas nós não os estimulamos a ler as Escrituras. Nós pagamos para ele curso, professor particular, investimos em língua, tudo, mas não nos preocupamos se o coração deles está esvaziado de Deus. Porque o importante é ele fazer uma boa faculdade, fazer um bom curso, ganhar dinheiro, fazer um bom casamento, porque é isso que importa na vida.
Deus é um negócio que vem lá no fundo do baú. É uma religião para você não ser pagão. A gente batiza o filho para não ser pagão. A gente, às vezes, traz ele numa escola dominical para ele não ser um ignorante, do ponto de vista das Escrituras. E o cara se casa no religioso, ainda tem esse cinismo. Ah, por favor. A gente acumula dinheiro. Porque onde está o nosso tesouro é onde está o nosso coração. E a gente se mata de trabalhar. Porque a gente tem meta para bater, a gente tem planilha para entregar, a gente tem e-mail para responder, a gente tem chefe para prestar conta. A gente tem lucro que o acionista está esperando que chegue. E aí você mata casamento, você mata relações familiares, você mata a relação com seus filhos, que crescem sem saber quem você é. Qual é o nome do seu pai, meu filho? Excel, PowerPoint, LinkedIn. Porque a gente acumula dinheiro. Porque é o dinheiro que nos move. Porque é o dinheiro que tem importância. Porque ser bem-sucedido é que é o objetivo. E aí Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí cita o exemplo de um grande industrial, empreendedor, homem de envergadura, que colheu a sua safra, encheu os seus celeiros, ficou abarrotado e ficou projetando os seus lucros, mas aí se deparou com um problema incontornável. Ele tinha plantado mais do que podia colher, e havia colhido mais do que podia estocar. E aí ele pensou, a sua alma sofreu, e ele se angustiou, e ficou sem dormir noites, e aí teve a brilhante ideia: vou pegar todo o excedente e estocar mais ainda. Derruba todos os meus galpões, constrói galpões maiores, põe toda a minha colheita dentro do galpão, e agora eu me sento e olho para o fruto do meu trabalho, e a minha alma se alegra. Jesus diz: louco, essa noite a morte vai te visitar, e o que você tem, para quem será? De que servirá? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei ao pó da terra. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? As pessoas acumulam frustrações. Ah, como tem gente frustrada, gente mal resolvida, sujeito que escolheu o curso errado, escolheu a empresa errada, escolheu o casamento errado, escolheu o sonho errado, e foi fazendo escolhas desastrosas, e cada escolha sempre desembocava numa frustração, porque as suas expectativas não se cumpriam, porque os seus desejos não se realizavam, e aí até a sua relação com Deus é uma coisa frustrante, porque Deus não lhe atende aos caprichos, porque bom seria um Deus que harmonizasse a vida para nós. Ou por que vocês acham que essas igrejas estão lotadas? Porque eles estão atrás de uma entidade mágica que resolva os seus problemas. Isso não tem nada a ver com o evangelho, isso é bruxaria, é outra coisa. Um Deus que resolve o problema da casa própria, do cartão de crédito, do emprego que foi perdido, da doença, do negócio que está emperrado na justiça. E a gente vai se frustrando e se frustra com Deus, porque Deus não faz o que a gente quer, mesmo a gente pagando imposto na igreja em forma de dízimo, e tentando subornar Deus, e atendendo ao apelo do agiota do sagrado, que diz que se você der 10, Deus devolve 100.
E aí você se corrompe e vende a sua consciência para atender esse chamado perverso, diabólico. E você paga pela bênção que lhe é dada gratuitamente, que jamais poderia ser comprada por dinheiro, porque é o sangue de Jesus. As pessoas se frustram porque não moram na cidade que gostaria, se frustram porque não trabalham na empresa que gostaria, se frustram porque não exercem a profissão que queriam, se frustra porque a mulher não é do jeito que queria, se frustra porque os filhos não atenderam às suas expectativas, se frustra com o país que é governado por uma gangue de assassinos e bandidos, se frustra com as suas ideologias, se frustra com tudo, se torna um armazém de frustração, e aí vai acumulando, vai acumulando e vai acumulando. Você é assim? Você se tornou também uma pessoa frustrada, amargurada, decepcionada com a vida, sempre no seu coração só tem lamúria, reclamação, você não consegue ver nada bom, você não consegue ter uma oração de gratidão a Deus, você não consegue ver Deus na sua vida, porque a sua história não é aquilo que você desenhou, você esperava que Deus tivesse mais competência. Quem sabe se você mudar de Deus, se procurar um orixá, quem sabe se você procurar uma outra divindade, já que Deus não está funcionando, quem sabe se você procurar uma outra potestade metafísica, isso lhe atenda. Nós nos tornamos acumuladores, sem sequer perceber. Mas graças a Deus que Jesus nos dá uma outra possibilidade. Ele fala também dos tesouros que podem ser acumulados no céu. Veja aí o verso de número 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Ajuntai tesouros no céu. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, tesouro no céu não são as vigílias que você participou, não. Tesouro no céu não é a quantidade de jejum que você fez, não. Tesouro no céu não é a quantidade de evangelismo que você, na sua vida, se comprometeu, não. Tesouro no céu não é o seu ministério eclesiástico que você executa como um trabalho para fazer pontuação para a conclusão do curso, que você vai apresentar o seu diploma a Deus de horas trabalhadas na igreja, não. Isso não é tesouro no céu, não. Eu vou lhe dizer o que são os tesouros no céu. São os valores que nós guardamos e construímos no nosso coração. Você sabe o que é um tesouro no céu? É aquilo que você realiza no trato humano. É a forma como você cuida de pai, de mãe, de filho, de marido, de esposa. É a forma como você lida com os seus irmãos de fé. É a forma como você trata o indigente, o encarcerado, o miserável, o invisível social, o amputado de tudo, o cerceado de justiça. Isso são os tesouros que Jesus fala, que são acumulados no céu. É todo o amor que você possa experimentar, porque nós existimos como fruto do amor. Fomos feitos por amor, fomos salvos por amor, e portanto nada daquilo que é feito debaixo do sol sem amor tem proveito. Ainda que você fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que você se torne o cientista com todo o conhecimento de todas as coisas, ainda que você compreenda toda a profecia e toda a escritura, e ainda que você se torne tão desapegado de tudo, que você dê os próprios bens para os pobres e o corpo para ser queimado, mas se isso não for motivado pelo amor, não aproveita. Você quer saber qual é o grande investimento da vida? Você quer saber, para mim, o que é um empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa que busca desenvolver camadas,
sentimentos, percepções, valores no coração, no trato com a vida. Esse, para mim, é o grande empreendedor. Esse é o sábio. Esse é o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E disse: eu quero acumular outras coisas. E com isso eu não estou dizendo que você não pode ser bem-sucedido. E com isso eu não posso afirmar que você não possa ter riqueza. Porque, como eu disse no começo, o problema ao qual Jesus adverte não é a riqueza, é o acúmulo. Dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. E quanto mais você der, mais eu lhe dou. E quanto mais você distribuir, mais eu encherei os seus celeiros. E quanto mais você se tornar um canal para saciar muitos, muito mais eu te abençoarei. Porque eu vou usar o seu talento, a sua capacidade, para abençoar aquele que não tem. Você quer se tornar um empreendedor do ponto de vista do Evangelho? Você desenvolve valores, a solidariedade, a generosidade, o coração generoso, o coração perdoador, um espírito manso, o desejo de construir coisas do bem, de ser um pacificador nas relações, de ser um intermediário dos sonhos, de ser um viabilizador de esperança, de ser um cimentador de estradas que levem a alegria e a paz. Esses são os tesouros que Jesus está falando. O grande empreendimento. O grande capital imponderável da vida. Ser bem-sucedido para Jesus tem a ver com essas coisas. Tão diferente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vive. Esse é o grande capital para Jesus. É o que a gente carrega aqui, cabe aqui dentro. Não precisa nem de espaço, porque já está dentro de nós. A estocagem é aqui, Isso produz uma existência frutífera, uma vida que tem significado, alguém que encontrou um propósito, de servir, de cuidar, de amar, de se tornar melhor, com o objetivo de que aqueles que estão próximos a si, sejam de alguma forma influenciados. São os acumuladores do reino. E aí Jesus disse: esse tesouro a traça não come, e a ferrugem não corrói. Porque eles enrijecem a nossa musculatura espiritual, eles nos tornam pessoas melhores, preparadas para a vida, preparadas para os conflitos, preparadas para as crises, preparadas para as frustrações, preparada para os ódios que nos são dispensados, preparada para a tragédia que bate na nossa porta quando a gente não esperava. É gente com centro gravitacional. Você pode olhar para pessoas assim e até desprezá-las, porque elas podem não ter a relevância social que se imagina. Mas elas são conhecidas de Deus. Elas são conhecidas de Deus. Deus as conhece pelo nome. Gente que foi transformado, se tornou alguém melhor. Porque acumulou todo o seu tesouro no céu, nos valores do céu, nas verdades do céu. Se encheu de luz e se tornou luz no meio das trevas, clareando a negritude da existência dos outros e trazendo esperança e salvação. Eu queria concluir lembrando aqui da parábola de Lázaro e o rico, descrita por Jesus em Lucas. Curioso é que nessa parábola,
O pobre tem nome, Lázaro. Mas o rico não é ninguém. O rico é um miserável que está agonizando em desespero, em aflição e em terror no inferno. Mas esse mendigo miserável está no seio de Abraão. Jesus faz uma analogia curiosa, porque ele usa a crença dos seus dias. Ele usa as ambiências do Hades grego. Ele coloca um no Tártaro e coloca o outro no seio de Abraão. Ele coloca o bem-sucedido, o cara que era rico, o cara que era próspero, o cara sobre o qual estava a bênção de Deus, o cara sobre o qual a misericórdia de Deus havia se estabelecido. Ele pega esse cara e põe no Tártaro, no inferno, em agonia. E pega o outro chechelento que os cachorros lambiam as feridas, sem cultura, sem formação, sem patrimônio, sem decência, sem dignidade, sem nada, e põe esse cara no céu. E um tem nome, é Lázaro. Deus sabe quem é. O outro é só um rico. Nós reverenciamos os ricos da terra. Os que entesouraram, os que acumularam, mas na eternidade eles não passarão de miseráveis. E nós desprezamos os pobres da terra, mas eles serão o reino de Deus. Porque o grande tesouro está na consciência e no coração. Por isso Jesus diz, aquilo que é levado diante dos homens é abominação diante de Deus. Aquilo que é levado diante dos homens, o poder, a fama, a riqueza, o prestígio, a exposição midiática, os confortos, tudo que produz uma insensibilidade, um descaso, uma indiferença com a vida do outro, para Deus é abominação. Para nós é um atestado de sucesso. Quando eu leio o Apocalipse de João, o apóstolo usa uma imagem curiosa, porque ele diz que na sociedade que vai existir na eternidade, as ruas serão de ouro. As ruas do céu serão de ouro. Deus coloca aquilo que é pisado, aquilo que é chão, aquilo que para nós é sujo, desprezível. Ninguém pode estar mais raso que o chão, né? Mais baixo que o chão. Ninguém pode estar mais pobre que o chão. Mas na eternidade, isso que nós julgamos ser o mais importante, o mais precioso, o mais imprescindível, é o chão, é nada, é piso, é ladrilho de ouro. É a metáfora que João usa. Aquilo que nós colocamos na cabeça como coroa, na eternidade é chão, é piso, é nada. É o lugar para onde você anda. Porque lá os valores são outros. Eles estão aqui dentro. Estão aqui dentro. Estão aqui. Em nós. Por isso a oração do Pai Nosso é assim na terra como nos céus. Os valores dos céus são os valores da terra. Os princípios do céu são os princípios da terra. O que Deus julga importante no céu é aquilo que eu julgarei importante na terra. Mas as coisas estão invertidas. Na eternidade, contudo, os polos vão se acertar. O ouro vai estar no chão. Vai ser nada. Imagina você com uma marreta e um escopo, hein? Você quebrar uma pedra da rua e levar para casa uma barra de ouro. Só vai ter um problema, você não vai ter o que comprar lá. Porque tudo é vosso. E vós sois de Cristo. E Cristo de Deus. Que essa palavra tenha mexido aí com você. Que você não se torne um acumulador de mágoas, um acumulador de grana,
um acumulador de frustrações, que você não se torne esse indivíduo que entulha, que junta, que não sabe distribuir, que não sabe abençoar o outro, que não sabe se condoer com o outro, que não sabe se sensibilizar com o outro, que não se torna relevante para o outro e que vive para você, que só se enxerga em si mesmo. Porque o grande tesouro da vida é a gente se tornar útil para o outro, enquanto a gente vai se tornando melhor para nós mesmos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a tua casa seja alcançada pela misericórdia, que você pai, você mãe que exerce o papel de pai, nesse dia de hoje, receba essa consciência, que o maior bem que você vai deixar para o seu filho, não é um apartamento, nem uma poupança rechonchuda, nem um diploma e um anel no dedo, mas são valores que ficaram plantados no coração, e que vão definir, não necessariamente ele ser bem sucedido aqui na terra, mas certamente decidirá que ele será bem sucedido na eternidade e no céu. A gente vai se falando, vai se encontrando por aí, e o resto eu te digo no caminho, no nome de Jesus, amém.